E aí, meus queridos cascas grossas da pesada? No vídeo de hoje eu havia planejado abordar mais profundamente aquela dica que eu dei lá no Instagram, que a galera pirou, né? O pessoal que tá me seguindo no Instagram, que tá acompanhando o nosso projeto Rumo ao Impossível, né? Se você não me segue ainda no Instagram, inclusive, siga @brigadeiromma. Bom, o pessoal pirou lá com uma dica que eu dei no domingo, dizendo uma estratégia que eu usava quando eu era competidor e que fazia com que eu não procrastinasse, que eu não me entregasse ao cansaço, às dores, né, ao desânimo, à preguiça, que são coisas tão naturais do nosso dia a dia que a gente geralmente se entrega, né? Então, no vídeo de hoje eu ia falar mais profundamente sobre isso, mas pintou um outro assunto mais importante. Eu vou deixar esse assunto para amanhã, tá? Então amanhã, se você quiser ter uma mega dica de como dar um up na sua vida, de como oprimir o bunda mole que existe dentro de você, vem aqui amanhã no nosso canal que vai ter vídeo aqui. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério, que é sobre o relatório final da CPI da Covid. Estamos numa situação que acaba que é uma fotografia perfeita do que é o Brasil, né? Boas ações, trabalhos sérios acabam se perdendo em prol da politicagem. E por que eu estou dizendo isso? Bom, a CPI da Covid ela teve uma importância vital, né? Apesar dos pesares, a gente vai discorrer sobre alguns desses pesares aqui. Tem uma importância vital. Cabe lembrar que a negociação de vacinas, a obtenção de vacinas pelo Brasil estava parada, não estava acontecendo de forma alguma. Pelo contrário, o presidente dizia, não sei por que a pressa em comprar vacina, essa vacina não vou comprar, tá ok? Não sei o que. O presidente não estava se empenhando em adquirir vacinas para o povo, até que saiu a notícia que seria então instaurada uma CPI da Covid para, dentre outras coisas, analisar justamente a demora na obtenção de vacinas. Aí rapidinho, e não acreditem no que eu estou falando não, pesquisem, joga lá no Google a data, quando foi anunciada a instauração da CPI, quando que o presidente começou a correr atrás de vacina, vocês vão ver. Assim que foi anunciado e que o presidente percebeu que realmente haveria uma CPI, tentaram de tudo que é jeito melar a CPI, mas quando viram que ia de fato acontecer, aí o presidente se coçou, saiu correndo atrás de vacina, né? E aí começamos a ter vacinas para o povo brasileiro. E, logicamente, hoje estamos aí nas mínimas, graças a Deus, desde que explodiu a pandemia de fato, primeira onda, não sei o que, a gente está nas mínimas da média móvel de mortes, e isso graças à vacinação. Não tem o que se discutir quanto a isso. Ou seja, dentre outras coisas importantes, a CPI foi uma das responsáveis pela celeridade, se podemos ainda dar essa adjetivação ao processo de vacinação no Brasil, né, que ele está sendo célere uma vez que teve vacina, mas demorou para iniciar. Mas a CPI foi responsável por colocar pressão e fazer com que de fato iniciasse o programa de vacinação contra a Covid no Brasil. E além do que, também várias outras linhas de investigação foram tomadas, né, para verificar, inclusive, aquele caso do pedido de propina para a compra da Covaxin, que caso a CPI não tivesse agido, provavelmente teria sido concretizada a compra dessa Covaxin e teríamos aí um caso de corrupção e mais alguns milhões de reais do povo brasileiro desviados. Vimos ali vários outros casos de crime mesmo, né, que ainda estão em investigação, etc, etc. Ou seja, a CPI agiu, apesar dos pesares, e já vamos falar sobre os pesares, algumas linhas genuínas de investigação e contribuiu bastante para que a gente tivesse hoje uma situação mais confortável do que tínhamos um ano atrás em relação à pandemia. Agora, vamos falar sobre os pesares. Tiveram alguns momentos ali que aquilo ali virou um show de horrores, uma palhaçada, uma presepada. Falaram até de Mia Khalifa, né? A gente teve senador toda hora citando ali trabalhos que já foram desmentidos pela comunidade científica, como o caso lá do Didier Raoult, né? Como o caso de Rancho Queimado, né? A gente teve também, de ambos os lados, uma politização maléfica
da pandemia o tempo todo, e a gente há de convir que não tem como esperar integridade, né, de forma geral, de uma CPI cujo relator é Renan Calheiros, que é um dos maiores bandidos do Brasil, um dos maiores vagabundos, um dos maiores cretinos do Brasil. Ou seja, para que essa CPI gozasse de mais prestígio, de mais seriedade mesmo, né, seria necessário um outro relator, um relator com um mínimo de dignidade, né? Porém, se não fosse um canalha como Renan Calheiros, dificilmente essa CPI teria andado, porque seria abarcada pelo próprio governo, seria comprada, né? Os seus membros seriam comprados ali através daquelas emendas, inclusive as emendas secretas, né? Que são alguns bilhões de reais que são dados ali aos amigos do presidente, ou aqueles que o presidente deseja comprar. Calma que estão me ligando, me incomodando aqui. Bom, feito esse balanço geral da CPI, é importante a gente perceber que foram meses e meses de investigações, de depoimentos importantes que trouxeram informações que o povo não sabia, jogaram realmente, deram luz a informações que nós não sabíamos e merecíamos saber como maiores interessados nisso tudo, e chegou-se a um relatório final. E pelo menos para mim e para qualquer pessoa que tenha um pouco de bom senso, não há dúvidas de que realmente existiram crimes dos mais diversos, cometidos por diversas pessoas, inclusive pelo presidente da República, tá? Inclusive pelo presidente da República, e isso fica muito claro naquela vasta documentação das negativas de obtenção da vacina, tanto da AstraZeneca inicialmente, como da Pfizer, como de outros laboratórios, a tentativa de celeridade para a compra da Covaxin, aquela mesma que tinha a tal da propina de $1 por dose, e vários outros absurdos. O estímulo de aglomerações sem o uso de máscara e etc., indo contra as próprias diretrizes do Ministério da Saúde, os próprios discursos, né, tentando diminuir a importância da vacinação. Ou seja, o presidente incorreu ali em diversos crimes. Porém, tudo isso corre o risco, todo esse trabalho feito pela CPI, de ir por água abaixo. Por quê? Porque estão politizando tudo novamente e pegaram o relatório final e transformaram numa grande palhaçada. Genocídio dos povos indígenas. Pra quê? Pra aparecer todo mundo que apareceu um pouco. O Renan Calheiros é um que quis aparecer o tempo todo e agora, no desfecho da CPI, quer aparecer mais ainda. E isso coloca em xeque todo o trabalho que foi feito. Corre o risco dessa CPI de fato acabar em pizza, de ninguém ser responsabilizado pelos seus crimes, nem Bolsonaro, nem Pazuello, nem Queiroga, nem tantos outros ali, os entes participativos do episódio de propina, etc. Por quê? Porque resolveram politizar, porque no final todo mundo só quer aparecer e todo mundo só está preocupado com seus próprios projetos políticos. É uma vergonha isso. Até porque, se formos analisar, essa CPI teve um custo muito caro. Saiu muito caro para o povo bancar aquilo. Aquilo ali não é de graça, não. Todas as diligências, todas as audiências, aquilo ali tem um custo altíssimo para nós, povo brasileiro. Então era no mínimo razoável que tivéssemos resultados práticos, né, também com essa CPI. E tudo indica que, graças à politização excessiva, né, lembrando que a CPI por si só ela sempre tem um caráter político, mas a politização excessiva e a necessidade que essas pessoas têm de aparecer, de buscar uma proeminência no campo político, né? E aí quando eu falo essas pessoas, todos de situação à oposição, corre o risco da CPI acabar em pizza. Mais dinheiro gasto pelo povo brasileiro, mais um pouco de frustração por termos novamente durante alguns momentos um sentimento de esperança de que a justiça seria feita. E quando eu falo justiça, eu falo as 600 mil vidas dos nossos compatriotas que se foram, né, nos últimos 18 meses.
e que esses crimes não poderiam ficar impunes, e agora correm o risco de ficar impunes graças à canalice, à cretinice que são tão características do meio político. É uma pena, vamos ver o que vai dar. É uma pena. Existem sim pessoas sérias que estavam nessa CPI, não preocupados somente em aparecer. Todo mundo queria aparecer um pouco, mas não somente preocupados em aparecer, mas em buscar resultados. Mas a presidência, a relatoria e uma maioria ali dos membros da CPI só queriam aparecer mesmo, e isso provavelmente vai comprometer o resultado final. É isso que eu tinha para falar. Amanhã estarei de volta aqui com uma excelente dica para melhorar a vida de vocês. Então venham aqui amanhã ouvir um pouquinho da minha experiência em quebrar a cara, em me frustrar e seguir em frente, tá bom? Um grande abraço e os.